Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa mensagem de hoje. E hoje vamos refletir sobre uma passagem bem conhecida. Creio que você já deve ter ouvido essa passagem. Está lá em Lucas 18, a partir do versículo 35, que nos fala de um homem cego. Esse homem que vivia sentado à beira do caminho pedindo esmola. E vai dizer o Evangelho que um belo dia esse homem está lá, sentado pedindo esmola. Ele escuta algo diferente. Ele escuta um ruído de uma multidão que se aproxima e que vai passando. E diante desse fato, ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém ali no meio daquela multidão vai dizer: é Jesus de Nazaré que passa. E diante dessa resposta, aquele homem viu ali uma grande oportunidade de enxergar. E logo que ele ouve essa resposta, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas a nossa vida é assim. Ela é cheia de acontecimentos que aquele homem não esperava. É que aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali, em vez de eu ajudá-lo na sua situação, na sua dificuldade, eles começam a repreender aquele homem, mandando ele calar a boca. Aquela multidão, aquelas pessoas estavam ali querendo naquele momento minar a fé daquele homem. E não é diferente de nós. Quantas pessoas nós encontramos que às vezes querem minar a nossa fé? Vem desvalorizando a igreja, o sacramento, dizendo que é bobeira. Mas aquele homem tem algo para ensinar para nós. Mesmo diante dessas repreensões, ele não deixou se abater, ele não deixou se abalar. E diz o Evangelho que quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele gritava com mais força. Até que Jesus ouve a sua voz. E Jesus, que ouve a sua voz, vai dizer que Jesus ouviu a voz dele e parou. Olha só que interessante. Nós temos um Deus que ouve os nossos gritos. Nós temos um Deus que ouve os nossos clamores, as nossas aflições, as nossas preocupações. E para diante de nós para nos ouvir, porque nós somos importantes para Ele. A verdade é que se Ele veio a esse mundo foi por causa de mim e por causa de você.
E veio com um propósito: eu vim para trazer vida. E trazer vida em abundância. E vai dizer que Jesus pergunta para ele. Jesus chama, pede para que traga ele. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parece que é uma pergunta meio estranha, porque Jesus viu que ele era cego. Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? Porque muitas vezes nós estamos com a situação e nós não queremos que ser resolvida, nós não queremos que Deus a resolva. Por isso que Jesus fez essa pergunta. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Nada. E aquele homem responde a Jesus: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. E Jesus vai dizer a ele: se é esse seu desejo, vê. E aquele homem passou a enxergar novamente. Tudo isso, e Jesus vai dizer para ele: vê, tua fé te salvou. E tudo isso aconteceu por causa dessa pequena palavra, fé. O que eu quero trazer, o Espírito Santo me inspirou a trazer nessa mensagem para nós. Que não importa o tamanho da sua fé. Eu não sei o tamanho da sua fé, uns dizem que tem muita fé, que a sua fé é grande, mas na verdade só Deus sabe o tamanho de nossa fé. Seja qual for o tamanho da sua fé, que eu gostaria de dizer a você que Deus honra a sua fé. Mesmo você que acha que não tem fé, mas no fundo você tem fé, porque a fé é um dom de Deus e Deus te deu também. Mesmo que sua fé está aí, quase morrendo, se você fazer como esse homem, Deus vai honrar a sua fé. Basta você gritar, clamar por Jesus. Basta você ignorar aquelas pessoas que já te disseram que é bobeira buscar a Deus, perca de tempo. Até mesmo você que já talvez pensou isso no seu coração. Basta você virar a página e dizer a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Seja qual for o tamanho da sua fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus honra a sua fé. A minha fé que não é tão grande assim. Eu estou dizendo isso por mim mesmo, a minha fé que não é tão grande assim. E eu posso dizer a você como Deus tem honrado a minha fé. Se eu for ficar falando aqui do que Deus tem feito, essa mensagem vai se prolongar. Mas o importante é você saber é que Deus honra a sua fé. Essa mensagem te traz para você. Deus honra a sua fé assim como honrou a fé desse homem que era cego e voltou a ver. Deus honra a sua fé assim como honra
honrou a minha fé, eu que era cego, não fisicamente, mas espiritualmente, mas hoje, pela sua bondade e misericórdia, eu vejo, e Ele quer honrar a sua fé. E hoje, o mesmo Jesus que passou à beira daquele caminho, Ele passa hoje diante de você. Se você chamar por Ele, se você gritar, Ele vai parar. E vai te ouvir e vai te ajudar. Porque, como Ele mesmo disse, assim como o Pai me ama, eu também vos amo. É muito amor que Jesus tem por mim e por você. Deus honra a sua fé. Nunca se esqueça disso. Mesmo que sua fé, você não vê a sua fé alta, mas mesmo assim, Deus honra a sua fé. E eu peço, em nome de Jesus, se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar, porque Jesus também quer passar na vida de tantas e tantas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.